Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu filho que tem sido uma bênção, um canal nas tuas mãos neste lugar. E eu sei que hoje não será diferente, então usa a vida do teu filho com graça. Pai, ele é um canal, ele é um instrumento, e tocado por ti, Pai querido, milagres acontecerão. Fala através dele, Pai querido. Guarda, Pai, toda a retaliação contra a vida dele, contra a vida da filha que está no Brasil, não sei onde ela está agora. Guarda toda a família dele, Senhor. Esconde eles debaixo do teu manto, Pai, de glória e de poder. Ser uma redoma de fogo ao redor da vida do teu filho. Usa ele, Pai querido, numa autoridade pastoral que o Senhor já entregou para ele, para destruir, Pai querido, esse principado, para destruir, Pai querido, essa influência satânica, para destruir esses tronos, esses altares malignos que tem substituído o seu altar, Senhor, dentro dos lares. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, paz a todos. Mais uma vez, atendendo ao ilustre pedido da Evelise, eu me sinto muito privilegiado em estar aqui falando para a juventude da nossa igreja. E isso é um grande privilégio para mim. Principalmente porque eu vejo carinho muito grande de todos os jovens para com a minha vida. E esse tema que nós iremos falar hoje, eu não quero nem pregar, mas eu quero trazer um ensinamento. Porque quando você prega, se ouve e pode se perder. Mas quando você aplica o ensinamento, isso fica retido em você. Você pode viver qualquer tipo de situação, mas você sempre saberá que 1 mais 1 é 3. É quanto que é? Quanto que é? Ou não é 3 não? Por que não é 3? Porque você aprendeu que 1 mais 1 é 2. Então, quando se ensina, não se perde. Quando se prega, pode se perder. E o que nós iremos fazer aqui nessa tarde é ensinar, para que não se perca. Porque é relevante nos dias atuais nós falarmos de algo tão importante, mas tão deixado de lado, que é a oração. Nós somos a geração que menos se ora. Os muçulmanos oram muito mais do que nós. Os budistas oram muito mais do que nós. E todos os deuses deles, com D minúsculo, estão mortos. Mas o nosso Deus que vive, nós falamos pouco com Ele. E a oração, ela é uma chave poderosa, ela é uma chave que abre portas. Ela é algo tão importante que o próprio Jesus vai ensinar acerca da oração. Ou seja, se é um ensino, nós não podemos deixar de praticar aquilo que foi ensinado. Mas inevitavelmente nós vivemos uma geração em que pouco se ora. E a maior responsabilidade dessa geração que pouco se ora não é da igreja. A responsabilidade de ensinar o filho não é da igreja, é dos pais. Porque pais que não oram pelos seus filhos, os perdem. Pais que não ensinam os seus filhos o caminho, se perdem. Os filhos se perdem. E
Então nós precisamos entender que essa geração, ela precisa ser despertada a orar. Mas a oração, ela não começa na igreja. A oração, ela começa dentro de casa. Nós somos uma geração de pais que damos tudo para os nossos filhos, mas não sentamos à mesa para edificar os nossos filhos. A construção de uma família não está naquilo que você dá para os seus filhos, mas de quando você senta à mesa para construir a vida dos seus filhos. E quando nós entendemos isso, o valor e o real sentido de levantarmos um altar de adoração e de oração dentro das nossas casas, nós mudamos a condição de vida dos nossos filhos. Nós elevamos o nível espiritual dos nossos filhos. Nós vivemos uma geração e existem muitos lares que estão cheios de tecnologia. Lares cheios de muito barulho, de muita correria, mas totalmente vazios de oração. Quer ver uma coisa? Não precisa me responder. Qual foi a última vez, para você que tem o seu pai, que o seu pai chamou você, te colocou à mesa e orou junto com você? Você tem uma lembrança de qual foi a última vez que o seu pai fez isso com você? Mas você tem talvez a lembrança, você que ainda não trabalha, do celular, do smartphone, do iPhone que seu pai te deu. Mas você não tem a lembrança da última vez que ele sentou à mesa e orou com você. Tem muitos pais que estão terceirizando, porque hoje nós vivemos uma geração que terceiriza tudo. Uma geração que tem terceirizado a espiritualidade dos seus filhos, empurrado essa espiritualidade para a igreja, como se a igreja fosse responsável por construir uma vida espiritual dos seus filhos. Terceirizando. Porque a igreja tem escola bíblica. Porque a igreja tem um discipulado. A igreja tem um grupo de células. E para nós é muito mais fácil delegar essa responsabilidade aos outros do que trazê-las para nós. E existem muitos lares que terceirizam tudo isso, mas o altar dentro de casa está apagado. Qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso? Presta atenção em mim. Esse é o resultado dessa terceirização. É uma geração que está crescendo, é uma geração que está vindo como a geração de Ofni e Finéias. Uma geração que cresce próximo do templo. Uma geração que está dentro do templo, vivendo um padrão de religiosidade, mas não conhece e não tem intimidade e relacionamento com quem se manifesta dentro do templo. A geração que se levanta é uma geração totalmente desconectada com o altar. E de quem é a responsabilidade? É da igreja?
de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade, ela está ligada aos pais. A geração de Ofni e Finéias é uma geração que nasceram num ambiente religioso, mas morreram sem o temor de Deus. Nós vivemos uma geração que vivem dentro do templo, mas perderam o temor, ou nunca tiveram o temor, ou nunca sabem o que é o temor. Mas a responsabilidade é da igreja. Mas eu creio que hoje, nesse dia, Deus ele quer acender um alerta a todos os pais que estão aqui, aos pais que nos ouvem pela live, de que a omissão de vocês podem custar a perdição dos seus filhos. Quando você é omisso, você perde a autoridade sobre os seus filhos. Eli era sacerdote, era alguém que orava dentro do templo, era alguém que sacrificava, mas perdeu a autoridade sobre os filhos, porque não orava pelos seus filhos. Eli era um pai presente no templo, mas ausente no altar. Porque o altar não era no templo. O altar era na sua casa. Ele estava presente no templo, mas era ausente aonde ele deveria ser presente. Existem muitos pais que estão presentes no templo, mas ausentes no altar. E consequentemente estão perdendo seus filhos. Estão mais preocupados em dar coisas do que deixar um legado importante para os seus filhos. Não é aquilo que eu dou de material para minha filha que vai torná-la importante. Não, é o legado que eu deixo para ela. O que o seu pai deixa para você pode se perder e pode perecer, mas o legado que ele constrói através da vida dele, sendo um homem, uma mulher de Deus, isso nunca se perderá. Porque exemplos arrastam mais do que palavras. Quando você vê o seu pai de joelhos orando, consequentemente você está ensinando o seu filho a fazer a mesma coisa que você faz. Mas essa geração é uma geração que está mais preocupada em receber algo material do que aquilo que realmente é importante, que é o espiritual. Existem muitos pais que falam de Deus em público, mas se calam no privado. Existem muitos pais que criam os seus filhos, ensinando-os sobre uma religião, mas nunca conheceram o Senhor de verdade. E a responsabilidade é da igreja. Nós não podemos responsabilizar a igreja de algo que é responsabilidade nossa.
Nós precisamos ter uma responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Existe uma responsabilidade sobre nós. E talvez seja por isso que o último capítulo do livro de Malaquias, do Velho Testamento, o Senhor vai deixar algo de suma importância. O Senhor vai dizer assim: chegará um tempo que eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque lá atrás o Senhor já havia a necessidade de pais terem os seus corações convertidos aos filhos e os filhos terem os seus corações convertidos aos pais. Todo lar que não tem oração geram filhos sem direção. Todo lar onde não há um altar de oração, os filhos estão totalmente sem direção. Não sabem qual é o chamado, não sabem qual é o propósito, não entendem por que estão aqui, estão se tornando apenas frequentadores de um templo, não sabem o que é temor, não sabem o que é tremor, não conhecem a presença. E aí eu fico me perguntando, será que essa geração não é como a geração que veio pós Josué? Uma geração que não conhecia ao Senhor. Quantos conhecem ao Senhor aqui? Conhece de verdade? Nós precisamos conhecer esse Senhor. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta somente você conhecer. Tem que ser intencional na sua busca em conhecê-lo ainda mais. Porque o Senhor, Ele é como um oceano vasto. Quanto mais você entra para dentro do oceano, mais você descobre que Ele é grande. Para você pai que está aqui, para você pai que me assiste, antes de você ganhar o mundo para o seu filho, ganhe o coração do seu filho. Você precisa ganhar o coração do seu filho primeiro, antes de dar qualquer coisa material para ele. Porque quando você ora, os seus filhos não se perdem. E eu quero, isso foi apenas uma introdução, para que eu possa realmente entrar na mensagem. E o tema dessa mensagem é pais que oram, um clamor que impede tragédias. Todo pai que ora pelos seus filhos, ele vai impedir que algo ruim aconteça com os seus filhos. E eu vejo isso com um exemplo muito claro de alguém que
sacrificava em favor dos pecados dos seus filhos. Jó sacrificava em favor dos pecados dos seus filhos. Era um pai completamente comprometido com a vida espiritual dos seus filhos. Mas nós queremos dar coisas para os nossos filhos. Nós queremos fazê-los satisfeitos dando coisas para eles. Estou dizendo que você não tenha que dar isso para os seus filhos. Não, de maneira alguma. Estou dizendo que você precisa dar algo de muito mais valor para eles. Você precisa dar a eles aquilo que é necessário para o crescimento deles. E você, filho que está aqui, você tem um papel fundamental também. Porque não é só responsabilidade dos pais orarem, é responsabilidade suas orarem. Se o seu pai não faz isso, chame a atenção dele, chame ele a uma realidade. Ei, sente-se na mesa, chame o seu pai, chame a sua mãe, chame a sua avó, com quem você mora, que é responsável por você. E diga, a partir de hoje, esse lugar será um lugar, um altar de oração dentro da nossa casa. Filhos, comecem a orar com seus pais. Porque isso está muito relacionado com aquilo que eles não receberam, mas vocês estão recebendo. De vocês dizerem, olha, vem aqui, vamos orar. Vem aqui, vamos ter esse momento à mesa. Vamos colocar o papo em dia. Sabe por que tem muitos filhos se perdendo? Porque os pais não se tornaram amigos dos seus filhos. Chega um determinado momento em nossa vida que nós já não somos pais, mas precisamos ser amigos dos nossos filhos. Eu sempre vou dizer para minha filha, olha, você tem 3 pessoas em um. Você tem um pai, tem uma opinião. Você tem um pastor e tem uma opinião. E você tem um amigo e tem uma opinião. Eu falo como pai, eu falo como pastor, eu falo como amigo. Porque é essencial isso. E uma vida cultivada de oração, uma vida cultivada em exemplos que você dá e que você deixa, você evita tragédias gigantescas. Eli estava no templo, mas não evitou a tragédia dos seus filhos. Vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. E nós iremos ler até o 17. Quantos estão comigo aqui nessa tarde? Quantos estão entendendo? Segundo Samuel, todas as vezes que você se referir a um livro do Velho Testamento, você vai dizer primeiro Samuel, não primeira Samuel. Então é primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Samuel, segundo. Sabe por quê? Porque são livros históricos, não cartas.
Quando nós vamos para o Novo Testamento, são cartas. Por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes eu vejo muitos dizerem: abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Aquilo chega a doer os meus ouvidos. Mas é 1 Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Aprendeu, né, Larissa? Diz assim o texto: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ali e a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Se puder colocar também 1 Samuel 3,13. Se você puder adiantar alguns capítulos aí na sua Bíblia. Olha o que o Senhor está dizendo para Eli: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. E ele não os repreendeu. Nós vemos aqui uma grande negligência da parte do sacerdote Eli para com seus filhos. Porque os filhos de Eli estavam sendo preparados para substituí-lo ou para carregar o legado que o seu pai havia trazido sobre ele. Só que por negligenciar a correção dos seus filhos, por não ensiná-los o caminho, o Senhor o rejeitou. O Senhor o reprovou. Mas a responsabilidade maior era de quem? De Eli, porque ele era o sacerdote. Era função dele orientar os seus filhos, era função dele dizer para os seus filhos o que era errado, o que era certo, de como deveria ser os seus filhos, os atos dos seus filhos. Mas simplesmente o sacerdote Eli ignorava isso. Não estava nem aí para isso. Não dava a mínima para isso. E o problema todo é que o que nós vemos hoje é um colapso na estrutura familiar.
Nós vivemos um colapso na estrutura familiar hoje. Nós vemos famílias totalmente órfãos de pais vivos. De pais que se importam em dar muitas coisas para os seus filhos, mas não se importa de dar aquilo que é essencial para os seus filhos. Que é a presença, que é estar junto. E nós temos vivido e visto pais exaustos, filhos confusos e um inimigo estratégico. Os pais dizem: eu estou cansado, não tenho tempo, porque trabalhei demais. Os filhos totalmente confusos, perdidos. Mas nós temos um inimigo totalmente estratégico em distorcer a identidade dos filhos. Por quê? Porque nós estamos vivendo e vendo que a maior arma do inimigo hoje para destruir as famílias é distrair os pais. O mundo ele está nos ensinando a vivermos totalmente no automático. Ele nos empurra para o automático. Quando nós vivemos no automático, nós distraímos, porque nós perdemos o foco. Eu acho que eu já até disse isso aqui. Qual era a função de Dalila para com Sansão? Dalila odiava Sansão, mas o que ela fez? Só distraiu ele. E a distração fez com que Sansão saísse do propósito. O que o inimigo faz hoje dentro da sua casa, dentro das famílias, por você não ter um tempo de oração, é distrair. E essa distração tem custado muito caro. Tem acabado com famílias. Tem destruído uma geração inteira. E nós vivemos a era de pais ocupados, das mães ansiosas e dos filhos que estão crescendo sem uma direção espiritual. Mas antigamente existia dentro de lares altares levantados. Eu não cresci dentro de um berço evangélico. Mas existem muitas pessoas que cresceram dentro de um berço evangélico, vendo seus pais orarem, vendo a sua mãe, o seu pai orar. E com isso aprendeu a orar. Aprendeu assim, velho? A Lise também aprendeu assim, né? Queria eu ter aprendido assim. Queria eu ter aprendido assim. Na verdade, os lares hoje estão como depósito de culpas. Os lares de hoje são regidos por gritos. Os lares de hoje são regidos pela ausência. Os lares de hoje são regidos por smartphones.
Mas o Espírito Santo, ele está soando um alerta, dizendo: Pai, se vocês não orarem e não se voltarem aos seus filhos, a sua geração, ou a geração dos seus filhos, vão se perder dentro de casa. Tem muitos filhos que estão perdidos dentro de casa. Tem muitos filhos que estão dentro de casa, mas já se perderam. Eli era um pai que tinha religião, mas era um pai que perdeu a autoridade. Ele tinha religião incrustada nele, porque ele era um sacerdote. E a Bíblia está dizendo o quê? O que a Bíblia diz? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Que os filhos de Eli eram homens ímpios, filhos de Belial. Não se importavam com o Senhor. Então, a Bíblia não está dizendo que eles se desviaram. Ela diz que nunca eles conheceram ao Senhor. Não foi um desvio. Eles nunca tiveram conhecimento de quem realmente era o Senhor. E o mais chocante disso tudo, sabe o que é? Eram filhos de sacerdote. Cresceram dentro do ambiente espiritual, mas nunca tiveram a vida espiritual. Estavam na igreja, mas não estavam no altar. Quantos filhos que nós temos aqui nessa tarde? Quem é filho? Levanta a mão. Quem é filho? Levanta a mão. Sua vida está no altar? Responda para você mesmo. Sua vida está no altar? Ainda que o seu pai esteja negligenciando, você precisa colocar a sua vida no altar. Você precisa estar no altar. Nós não podemos negligenciar aquilo que é de suma importância para nós. Eli estava dentro do templo, orava por tudo, mas não orava pela sua casa. Não orava pelos seus filhos. Era um sacerdote público, presente dentro do templo, mas ausente no secreto como pai. E sabe o que eu vejo hoje? Existem muitas casas que a Bíblia está aberta no Salmo 91. A página já está até amarela, mas se pergunta o que está lá, não sabe. Por quê? Porque não leem. Porque não há uma prática de leitura, não há um culto familiar, não há um culto doméstico. Então nós estamos mais preocupados em dar coisas do que fazer com que os nossos filhos recebam aquilo que realmente é importante. E sabe o que eu vejo nisso tudo? Que a oração é a senha que libera a proteção espiritual. É como se fosse uma senha. Nós precisamos dizer que a oração é uma chave. Mas eu digo que a oração ele é um código poderoso que o Senhor deixou
que libera uma proteção para a nossa casa e para nossas vidas. Você pode ensinar boas maneiras, você pode pagar uma boa escola, você pode colocar o seu filho em 1000 atividades, mas se você não interceder, você está deixando seus filhos emocionalmente vulneráveis e espiritualmente expostos quando você deixa de fazer isso. Você pode dar tudo para os seus filhos, mas se você não ora pelos seus filhos, você está expondo os seus filhos. É por isso que o mundo está formando filhos com outros valores. Felizmente. Mas sabe quando os pais resolvem orar pelos filhos? Quando o filho está nas drogas. Quando o filho adoece. Quando vem qualquer tipo de problema, esse é o tempo de orar. Mas por que não orar antes? Por que não clamar antes? Por que não criar essa proteção antes? Nós pais precisamos acordar para o fato de que filhos não se criam apenas com afeto. Eles são guardados com uma intercessão. Quando você ora pelo seu filho, quando você intercede pelo seu filho, você está protegendo o seu filho. A intercessão de um pai é a proteção que o filho precisa. A questão é que nós queremos controlar tudo dos nossos filhos, é ou não é? Quantos pais aqui querem controlar tudo dos filhos? Tudo. Você não precisa controlar tudo do seu filho, você precisa simplesmente orar por ele. Não é controlando que você vai fazer com que o seu filho cresça. É quando você ora. Porque quando ele cresce espiritualmente, ele cresce em todas as áreas da sua vida. Ele pecou por maldade, sim ou não? Ele falhou pela omissão. E o que nós estamos vendo são pais omissos. O que disse em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 13? Pois eu lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, por causa do pecado que você sabia, pois os seus filhos faziam coisas desprezíveis e você não os repreendeu. Ele falha pela omissão. Ser omisso naquilo que ele deveria fazer. Você pode até amar o seu filho profundamente, mas sem oração, esse amor ele não tem força contra o inferno. A maior força contra o inferno se chama oração. Você quer vencer as suas tentações? Ore. Não é só de responsabilidade dos pais orar. A
Bíblia diz que quando veio o decreto para um jovem que foi tirado de Jerusalém e levado cativo para a Babilônia, ele tinha um costume. E qual era o costume desse jovem? Quando vem o decreto, o que ele faz? Ele sobe para o seu quarto, abre as janelas do quarto e começa a orar 3 vezes ao... Deixa eu te perguntar. Quantas vezes você orou hoje? Quanto tempo você orou hoje? Como que está o seu TSD? Tempo sozinho com Deus, TSD. Quantos praticam o TSD aqui? Está vendo a diferença? Essa é a diferença. Nós estamos criando uma geração rasa. Uma geração de Icabu ou Icabote. Uma geração que a glória de Deus já não se manifesta. Uma geração que já não faz mais questão da presença. Uma geração que se tornou religiosa. Uma geração que se acostumou apenas em ter a comidinha dada na boca. Mas o apóstolo Paulo diz assim: ei, já não é mais o tempo de vocês estarem tomando leite, quando na verdade vocês já deveriam estar comendo uma comida sólida. Se o seu pai não te ensinou, se você não tem o exemplo do seu pai fazendo isso, faça você, seja o exemplo a ser seguido. Que você saia daqui hoje e comece a praticar isso. Que você saia daqui hoje e diga assim: ei pai, ei mãe, senta aqui na mesa. A partir de hoje, existe um altar de adoração e de oração aqui dentro da nossa casa. Você pode interceder pelo seu pai. Você pode interceder pela sua mãe. Você pode interceder pelos seus irmãos. E sabe o que é interessante, Evelyn? É que a Bíblia diz que todos os anos, está no esboço, subia Eucana e as suas 2 mulheres para sacrificar no templo. Subia Ana e também subia Penina. E por várias vezes Penina afrontava Ana, porque Penina gerava muitos filhos, Ana não, mas sempre ela sacrificava. Amém? Só que chegou um dia em que Ana vai fazer algo. Ela sobe para sacrificar, mas antes de sacrificar, ela ora. O segredo não está no sacrifício, o segredo está na oração. Porque a partir do momento que ela ora, aquilo que ela buscava lhe é concedido. A partir do momento que você ora, aquilo que acontece dentro da sua casa pode ser mudado através da sua vida. Talvez você tenha visto brigas constantes dentro da sua casa. Talvez você tenha visto discussões dentro da sua casa. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer construir quando você edificar a sua família?
Comece a mudar a partir de hoje. Comece a ser um homem, uma mulher, oração. Porque essa geração, ela precisa viver uma vida de devocional. Isso é tão importante. Isso traz um crescimento tão grande para a sua vida. E você não tem ideia do quanto isso é importante. Então Eli, ele não peca por maldade. Ele peca pela omissão. Nós precisamos entender que o último grito de Deus antes do seu silêncio é de que Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que Ele não viria ferir a terra com maldição. É como se Deus estivesse dizendo assim: se o coração dos pais não se voltar para os seus filhos, tudo será maldição. Será que você entende isso? O coração dos pais precisa voltar. Isso não é sobre morar junto, isso não é sobre estar debaixo do mesmo teto. É sobre estar conectado em espírito, em alma e em clamor. Você precisa clamar, você precisa interceder. Os filhos estão sofrendo, emocionalmente atingidos, porque o coração dos pais se encheu de distrações. Estão distraídos, e por estarem distraídos, estão perdendo seus filhos. Estão perdendo aquilo que é mais precioso. Porque o Senhor diz que grande é o privilégio do pai que tem a sua aljava cheia de flechas, porque filhos são como flechas. Mas se o seu coração não estiver conectado e convertido aos seus filhos, não adianta ter uma aljava cheia de flechas, porque vocês não vão colocar eles no alvo. E deixa eu te dizer algo. O futuro dos filhos não começa no que eles sonham. O futuro dos filhos começa no que você ora. Você que está me ouvindo e você que está aqui, comece a orar pelos seus filhos. Comece a colocar as mãos sobre a vida dos seus filhos e liberar palavras sobre os seus filhos. O Senhor diz que filhos são como flechas, mas quem não ora perde a direção do arco.
não tem alvo, não tem foco. Só acerta o alvo quem está focado. E é de responsabilidade do pai dar direção para os filhos. É de responsabilidade do pai dar destino para os seus filhos. Pais sem propósito perdem filhos de destinos. Agora, pais de propósitos colocam os filhos no destino. Eu já estou caminhando para o final, que eu quero orar por você. Eu quero orar por tudo aquilo que tem distraído você, jovem que está aqui, por tudo aquilo que tem distraído você, pai que está aqui, por essa frieza espiritual, porque quando você deixa de orar, você se torna completamente frio. Não existe ninguém que ora que é morno, não existe ninguém que ora que é frio. A oração é como um fogo, que quando você começa a orar, você incendeia. Você incendeia a sua casa, você vai incendiar quem está ao seu lado. Porque a oração é como um fogo. A oração é como um fogo. É tempo de voltarmos ao clamor. Deus está dizendo para nós nessa tarde: volta, pai, volta, mãe, volta para o altar. Não entregue os seus filhos. Não entregue mais os seus filhos apenas nos cultos de consagração. Me entregue os seus filhos todos os dias no altar, no secreto. Não adianta apresentar os seus filhos no altar se você não vai apresentá-los diariamente ao altar. Há famílias aqui que só precisam de uma coisa. Só precisa de um pai que ora. Há famílias aqui que só precisa de uma mãe intercessora. Ei, não é tarde. É hora de você se levantar em favor da sua casa. É hora de você se levantar em favor da sua casa. Deus está dizendo para você aqui nessa tarde: que se você orar, se você levantar como um pai que ora pelos seus filhos, você se tornará como uma muralha espiritual para os seus filhos. Você se tornará como um grande guarda-chuva. Feche os seus olhos por um instante. Você, filho que está aqui, você que é pai que está aqui, será que você pode abraçar o seu filho agora? A oração de um pai é o escudo que bloqueia o inferno. Não existe uma oração desperdiçada de um pai ou de uma mãe. O inferno pode tentar, o mundo pode tentar. Mas uma geração que nasce
cercada de intercessão, será alcançada no tempo certo. Nós convidamos a tua presença, Espírito Santo. A conversão de corações não começa na igreja. A conversão de corações começa no altar do lar. E o altar do lar só se mantém aceso com a lenha da oração. Só se mantém aceso com a lenha da oração. Oh Senhor, do que adianta eu juntar os meus tesouros? Nada daquilo que nós fazemos, nada daquilo que nós ajuntamos, nada daquilo que nós damos é suficiente, é importante. O Senhor disse que chegaria um tempo que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos. Que o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais. E quando chegasse esse tempo, o Senhor não feriria de maldição. Evite a maldição na sua casa. Se levante como aquele que é o sacerdote da sua casa para orar pelos seus filhos, para ensinar os seus filhos como deve ser. Você é a proteção da sua casa. Oh Senhor, eu quero nesta hora, Pai, orar e pedir que todas as distrações, que toda frieza seja jogado por terra agora, Pai, dentro de lares, em famílias que estão sendo arrastadas para o inferno, de famílias que estão sendo conduzidas ao inferno, de famílias que estão sendo destruídas, quando na verdade tudo é muito simples. Só basta você dobrar os seus joelhos e dizer: por esta causa eu me coloco de joelhos.